Boa noite. Boa noite. Tive uns problemas técnicos aqui com a internet e com o meu celular. Aí eu demorei um pouquinho a entrar. Boa noite. Estou um pouquinho atrasada hoje. Tive uns probleminhas técnicos com a internet e com o meu celular. Mas a gente vai começar. É só esperar a Lu entrar pra gente poder começar a nossa conversa. A nossa última live sobre a vida do residente, né? Hoje nós temos o famoso "E aí? Formei. O que a gente faz agora?" A nossa última... Oi, Bruna! A nossa última live é sobre o depois da residência, né? O que a gente faz depois que a gente se forma, quais são as possibilidades, quais são as dificuldades também, porque existem algumas, né? Não pode esquecer disso. Tudo que a gente tem de opção mesmo no mercado de trabalho depois de que se termina a residência. E também vamos falar um pouquinho de uma coisa que ficou faltando na última live, que é a questão do trabalho de conclusão, que a gente acabou não falando, né? Boa noite para quem está entrando agora. Oi, Mayara. Oi, Lu. A Luciana acabou de entrar, vou chamar a Luciana para a gente poder começar. 2-0 pro meu celular hoje. Estou com dificuldade. Luciana, me chama, pede para entrar na coisa que eu tô com dificuldade hoje. Cadê você? Achei. O Instagram e tem várias coisas que mudaram de lugar e eu não tô sabendo mexer. Oi, Lu. Oi! Parece até outra pessoa Querida. de óculos, né? Pois é. Como é que vai você? Eu vou bem, e você? Bem também. Ai, que bom. Deixa eu tentar Então, ver uma posição melhor aqui pra gente conversar. uhum. Hoje a gente tem a minha gata aparecendo ali em cima, inclusive. Ela tá de penetra na imagem. Maravilhosa. Né? Gente, boa noite para quem está entrando agora, boa noite para quem já está aí. Obrigada pela Boa presença. Hoje noite. estamos fazendo a nossa última live da sequência, né? Nós fizemos um programa nesse mês. Foram 3 lives sobre a vida do residente, o antes, o durante e depois. E hoje é a última live, que é justamente sobre o depois. E aí formei o que eu posso fazer agora, o que nós temos de opção para fazer agora. Vou pedir para a Luciana se apresentar, para as pessoas que ainda não conhecem a Luciana, porque eu perdi a minha cola do currículo básico da Luciana e aí eu não sei tudo de cabeça. Tudo Você bem, pode se não tem apresentar, problema. Lu? Eu ia dizer, assistam as outras lives, quem ainda não teve Legal. oportunidade, né? Quem não teve oportunidade de assistir com a gente ao vivo, assistam, elas ficaram gravadas no IGTV da Jaqueline. Tá aqui no meu perfil. Isso, tá no perfil dela, vale a pena. A gente fala como fizemos para passar na residência, a gente dá dicas, né? Depois a gente fala do período da residência, como foi. E hoje a gente vai falar desse depois, né? Então eu vou me apresentar. Eu sou Luciana Saiter, muito prazer para quem está aqui agora ao vivo, para quem vai assistir a gente depois. Uhum. Eu sou psicóloga formada na UF, assim como a Jaque. Veterano. Depois, isso. Depois eu fiz uma especialização em psicologia hospitalar numa universidade privada. E aí foi um caminho de começo, né? Do investimento na área hospitalar e da saúde. Depois fui para a residência no INCA, como a Jaque também. E logo depois fui para o mestrado. E aí a gente já está falando do depois da Isso. residência. Né? Isso. E E uma hoje eu dou coisa que aula em pós-graduação também. é verdade. 2? Podemos Duas. esquecer. A Keila lembrou da semana passada que a gente acabou não tendo tempo de falar do trabalho de conclusão, então, antes de falar exatamente do pós-residência, a gente vai falar do fim da residência para frente, né? Porque o trabalho de conclusão é uma coisa que demanda uma quantidade relativa de tempo na residência, principalmente do segundo ano, né?
Eu não sei como os outros programas se organizam com relação ao TCR, né? Ou Uhum. TCC, não faz. Mas no INCA a gente tem uma certa estrutura de cronograma, com aulas, com apresentação de projeto. É meio semelhante, para quem já fez mestrado, talvez seja alguma coisa semelhante com a apresentação de defesa de projetos, coisas assim, mas é uma versão mais simples, né? É uma coisa Uhum. mais resumida para a turma até conhecer os projetos que estão sendo elaborados pelos alunos, né? É bem legal porque a gente conhece todos os trabalhos dos nossos colegas, é uma coisa muito legal. E, e aí, pensando em escolha de tema, assim, eu não sei como foi para a Lu escolher o tema dela. O meu tema veio do trabalho em si, da própria clínica, com os pacientes do transplante, né? Uhum. Então, o formato do trabalho, a gente podia escolher entre monografia e artigo. Eu escolhi artigo. Você fez o quê, Lu? Eu não sei. Monografia. Fez monografia? Você quer Uhum. falar um pouco desse seu caminho com o TCR? Pode continuar. Aí você conclui e eu falo. Ah, sim. O seu artigo foi publicado? Foi aceito? Meu artigo foi aceito. Isso era Arrasou. um, né? Eu consegui. Só que ele não foi publicado Arrasou. ainda. Ele está em publicação, ele deve sair ano que vem só, que a revista só vai publicar, acho que no início do ano que vem. Não sei como ficou Uhum. agora com a pandemia. Uhum. Qual Mas a gente revista? optou psicologia, ciência e profissão, não, claro. Psicologia em revista. Uhum. Eu andei para do CRP também. CFP. Entendi. A gente escolheu o artigo por uma questão de. A gente queria que o trabalho não se perdesse, digamos assim, que ele pudesse alcançar outras pessoas, achava que o tema era legal e a gente quis mostrar mesmo o texto como um artigo para o mundo, né? Uhum. E também por uma questão de capacidade de escrever um pouco mais sucintamente, né? Porque tanto eu como minha orientadora somos pessoas que escrevem um pouco menos. E eu acho que eu não conseguiria fazer uma monografia no tempo que precisava. Daí eu acabei optando por isso. E porque o meu trabalho era muito associado à minha pesquisa de campo, então foi uma escolha também para não fugir muito do tema. Assim. Eu poderia ter entrado numa discussão teórica, mas aí seria uma coisa muito mais extensa, seria muito mais trabalhoso para o tempo que a gente tinha. E essa é uma outra Uhum. questão no TCR, né? O tempo que a gente tem. Tem que considerar que a gente tem uma assistência que continua cobrando que a gente esteja lá, a gente continua estando no trabalho, Uhum. e tem que escrever, e tem que submeter projeto ao comitê de ética se você fizer pesquisa com pessoas, e tem que isso, e tem aula, e tem aquilo. Uhum. Então, é sempre bom pensar num tema que não seja um tema muito que te demande coisas demais. Ou que seja Uhum. muito amplo, uma coisa muito extensa, porque senão você realmente não vai conseguir fazer dentro daquele prazo que você tem. Eu sei que algumas instituições permitem que os alunos façam TCR em dupla ou em grupo. Não, não Uhum. acho que eu não vi nenhum caso no INCA, não sei como eles funcionam com as outras categorias, mas na psicologia a gente escolhia o tema e o orientador junto com o lugar que a gente ia ficar no segundo ano. Então era uma coisa mais Uhum. individualizada, digamos assim. Sim. Quer falar um É, pouquinho do seu? então, no meu caso, né? Boa noite aí para quem está chegando, né? É, você falou, né, do trabalho de conclusão da residência. No Uhum. meu caso, foi o seu oposto, né? Você fala um pouco da necessidade de escrever de uma maneira mais concisa, né? De uma maneira, Uhum. né? Porque, vejam, um artigo, ele tem as formatações da revista, né? Você precisa seguir É, os padrões da revista. É, beijo, Aline. E hoje eu sou o contrário, né? Eu gosto de escrever livremente, eu gosto de uhum. falar, 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 né? É, eu me relacionando com o meu texto é bem como eu me relaciono na vida mesmo, falando, Uhum. falando, falando, enfim. E, e aí o trabalho que eu fiz de conclusão da residência, vou falar dele muito, muito rapidamente para vocês poderem Uhum. entender que é muito bacana a gente começar essa conversa pelo trabalho de conclusão da residência, porque foi este Uhum. trabalho, esta pesquisa, que me Uhum. levou para o mestrado, tá? Uhum. Então, É isso, é assim, bem legal. né? Então, já é o pós, né? Porque Uhum. aí eu termino a residência com uma pesquisa que, que teve um grande
caldo, né, vamos dizer assim, e aí a gente pôde degustá-la muito ainda no mestrado, né? É muito bom poder chegar no mestrado tendo um percurso anterior de uma Uhum. instituição reconhecida, e aí todas as residências são instituições reconhecidas, né? Imagina, a residência é um lugar de especialização em que na área da saúde tem uma grande visibilidade, então eu já chego com essa marca da instituição e da minha pesquisa no mestrado, então fez toda a diferença. Uhum. Então, me instigava muito durante a residência que, a despeito de uma doença como o câncer, né, que a gente sabe que é uma doença com muitos estigmas, né, muito estigmatizada, que lembra, né, quando a gente pergunta, né, sábado eu dei aula na pós-graduação e a minha pergunta clássica, né, a minha primeira pergunta é o que vem à sua cabeça, primeira coisa que vem à sua cabeça quando você pensa em câncer. Então, eu já dei aqui o spoiler, se alguém for meu aluno algum dia na vida vai ficar sabendo. E aí eram alunos de pós-graduação numa especialização de psicologia hospitalar e as pessoas dizem morte, dor, sofrimento, Uhum. tristeza, perda. Então vejam, alunos de psicologia, pós-graduandos, aí, né? Então, Uhum. né, não estou dizendo que eles não podem, estou dizendo o panorama, o Uhum. cenário ainda em tempos atuais de uma doença como o câncer. Então, a despeito disso, eu observava durante a residência que os pacientes tinham por hábito fotografar o dia a dia deles dentro da instituição, né? Uhum. Dentro do Instituto Oncológico. Então, eram fotos na quimioterapia, eram fotos na internação, eram fotos internadas, enfim. Isso me chamava muita atenção. Então, eu fui pesquisar isso, né? O uso de Uhum. fotografias na experiência com o câncer, né? Eu usei a fotografia como um dispositivo para que eles pudessem falar da experiência da vida deles com a doença. E aí foi muito bacana, foi um mergulho aí no registro imagético dessa experiência. E aí eu levo isso para o mestrado, primeira coisa, né? Uhum. E chego no mestrado com um turbilhão de informações, né? Isso que a Jaque fala, né? Uhum. A gente tem um monte de inquietações do fazer psi ali junto ao paciente oncológico, junto ao paciente na residência, mas quando você precisa escrever um projeto, por exemplo, é Uhum. muito difícil colocar em ideias aquilo que você precisa pesquisar, né? A minha Uhum. orientadora de mestrado dizia que se você for Recorte, né? capaz, é, o re- exatamente, fazer um recorte, ela dizia Uhum. assim, se você for capaz de dizer em uma frase o que você faz na sua pesquisa, você já ganhou o mundo, a sua pesquisa é maravilhosa e todo mundo é capaz de entender a sua pesquisa. Então, vou tentar dizer aqui o que eu fiz no mestrado, né? Eu estudei narrativas de mulheres com câncer de mama no Facebook. Então, Uhum. pensando na questão imagética, na questão da fotografia, eu fui para o mestrado, então, entender é, esse fenômeno contemporâneo de publicizar a experiência com o câncer nas redes sociais. Mais Uhum. ou menos isso. Uhum. Então, esse foi minha primeira saída da residência, foi o É, mestrado. Pode falar. era isso que eu ia falar, né? Do quanto é legal a gente poder ver que os frutos da residência, eles se estendem na nossa vida, às vezes, por muito tempo, né? Não só uma coisa do Uhum, tipo, ah, tenho um diploma de especialista, agora eu vou conseguir um emprego muito bom. Às uhum, vezes a questão não é nem essa de ser um profissional reconhecido e tal lá, mas de como você consegue ver outras questões, ver outras coisas que você não teria visto se você não estivesse naquele lugar, né? O seu trabalho sim, virou o seu projeto de mestrado e, de certa forma, uma pesquisa que talvez você leve para sempre na sua vida, né? Se for parar para pensar. Por mais sim, que não sim. seja o mesmo objeto para sempre, você vai ter esse Uhum, olhar que você aprendeu na residência, de certa forma, né? Foi o primeiro lugar onde você encontrou com isso, né? uhum. E a experiência de residência, ela tem esse tom, né? Quem está aqui nos assistindo, nos escutando, que tem o desejo de fazer residência, ou que está fazendo a residência, é Uhum. preciso que a gente que está aqui falando e que está do lado de fora da residência porque já passou por isso, possa dizer para vocês que, assim como a Jaque falou, a experiência da residência é uma experiência que amplia o olhar para a saúde. Né? A Uhum. saúde não é só o indivíduo que direciona o discurso a você, né, Uhum. psicólogo, ou qualquer outro profissional que nos escuta. A saúde é o sujeito dentro do seu contexto. Né? Então, assim, eu não vou. Eu vou escutar
questões psíquicas dos sujeitos em sofrimento oncológico que residem na Zona Sul, diferentes do que residem na Zona Oeste, por exemplo. E não tem a ver exatamente com uma questão somente socioeconômica. Tem a ver com questões de contexto, de acesso, enfim, são muitas questões. Até do funcionamento mesmo, né? Tanto da saúde como do próprio instituto. Perfeito. Quando a gente pensa em trabalho de conclusão, às vezes a gente acaba pensando, tem que pegar um tema psi, uma coisa assim, sei lá, impacto do câncer na subjetividade, um negócio assim. Mas não necessariamente, né? O que a gente viu, e na minha turma teve algumas pessoas, mas em outras turmas eu vi que teve também, que eram pessoas que estudavam o itinerário das mulheres até chegar em determinado tratamento. Ou então, deixa eu pensar um outro aqui. Como é que era a transição do cuidado curativo para exclusivo? Então, assim, a comunicação de umas notícias. Então, oi, gente, tive que logar de novo, porque acho que caiu. Não sei se foi minha internet ou se foi a internet da Luciana, mas caiu aqui. A gente precisa esperar todo mundo entrar de novo agora, inclusive a Luciana. A internet caiu, ou não sei se foi a minha ou se foi a sua que oscilou. Alguma coisa aconteceu que aqui travou tudo. Pois é, Não mas sei. vamos lá. Eu Acontece. salvei, deu pra salvar, então a gente não perdeu o começo. Você bota parte 1, né? Quando for lá botar no IGTV, Botei parte 1. Conseguimos salvar, a gente tem um vídeo de 15 minutos agora lá. Pode falar. Você estava falando, você lembra? Se você quiser retomar do que você estava falando antes, acho melhor. Tá. Não, então o que eu estava dizendo, né? Boa noite aí para quem está entrando, é que a passagem pela residência nos dá uma visão ampliada do sujeito que adoece, né? Assim como quem faz uma especialização de psicologia hospitalar e da saúde vai ter também esse olhar. Mas, de uma maneira geral, as residências, elas têm esse foco de olhar o sujeito de uma maneira ampliada, né? O sujeito no seu contexto, tinha até um médico, não sei se você tinha visto, que comentou que ele é preceptor de campo, né? No Amazonas, enfim, muito bacana. Tomara que ele entre de novo. Então, o nosso olhar enquanto psicólogos, junto aos outros profissionais, é um olhar do sujeito, né? Aí cada um pode nomear de uma maneira, do sujeito integral, do sujeito biopsicossocial, espiritual, enfim, cada um pode nomear de uma maneira. A questão é a gente poder pensar que esse olhar ampliado do sujeito frente às suas questões de adoecimento durante a residência é um olhar que a gente vai precisar levar para a nossa atuação depois da residência, né? Essa sementinha que é plantada na gente. Um diferencial nosso. É um diferencial nosso, exatamente. Porque quando a gente faz residência, qualquer ela seja, a gente está imbuído da prática do Sistema Único de Saúde como um todo e da necessidade de olhar os sujeitos dessa maneira integral. Então, quando a gente vai por uma atuação fora deste ambiente institucional, do SUS, e aí eu, por exemplo, eu de imediato atuei numa clínica de oncologia privada no Rio de Janeiro, então esse olhar foi fundamental para que eu não fosse reduzida àquele setting analítico que a gente sabe que nos cabe tão bem enquanto psicólogos, né? Então, assim, levar essa noção para a equipe que, de alguma maneira, pode, com a rotina do dia a dia, perder essa noção, é importante que a gente, enquanto psicólogos, com um olhar mais integral para o adoecimento oncológico ou qualquer outro adoecimento, a gente possa levar isso para a equipe onde a gente trabalha. Então, já ficam aí 2 dicas de saídas possíveis da residência, né? Então, eu fiz mestrado e trabalhei em clínica de oncologia.
Então, Sim. assim, isso é uma coisa que uma vez eu fui convidada para falar, né, como é egressa da residência, e, né, e Aham. a gente, Essa né, aí a eu gente tava. fica, então, a gente fica com esse título, né? Uma hora você é residente, outra hora você é egresso da residência. Uma coisa maravilhosa. Uhum. Então, fui chamada Ex-residente. para falar ex-residente. Ou É, R-Rua, depende do nível que isso, você tá. Nossa, R.Ru é maravilhoso. R-Rua é ótimo. E aí uma coisa bacana que eu falei naquele momento e que eu falei, mas me marcou, Uhum. que é dizer que foi dizer para aqueles residentes ali, e aí você pode dizer o que, que isso impactou né, na sua trajetória, que a gente sai da residência, né, vamos supor que seja uma residência de saúde da família. A gente sai achando que a gente só tem habilidade para fazer aquilo, né? Trabalhar em estratégia de saúde da família, por exemplo. Então, eu que fiz a residência num instituto oncológico, não necessariamente eu precise só trabalhar em oncologia, né? Mas obviamente que as oportunidades que aparecerão para mim serão em oncologia, tanto que eu dou aula hoje na pós-graduação de Uhum. uma disciplina de oncologia. Então, o que eu quero dizer é que uma pessoa que fez uma residência de estratégia de saúde da família, ela tem completa condição de atender um paciente à beira do leito, caso ela queira num, num hospital privado, num hospital público. Por Sim. quê? Certamente, o que se leva da residência, como eu disse, é uma atuação ampliada, que tem a ver com uma questão institucional, com uma lógica institucional, com a institucionalização do cuidado, né? Com o itinerário terapêutico para acesso ao cuidado. Então, tem a ver com muitas questões que não são somente questões de ordem apenas subjetivas, né? Então, para mim, a psicologia social, né, a antropologia, a sociologia são muito caras no meu percurso, né? Você perguntou, né? Você estava falando sobre os amigos que falaram, né? Os residentes que falaram nos seus trabalhos de conclusão de residência sobre os impactos psicológicos do câncer, né? Eu não falei Uhum. nada disso, porque, né, tem muita gente falando disso, tem muita gente falando de Uhum. sujeito, né? Tem muita gente escutando sujeito, somos muitos psicólogos. Uhum. Então, para mim é muito Não que não seja, interessante. não que não seja importante, né? Mas é mais Sim, fácil ter esse tipo de tema por causa do nosso próprio olhar, ser mais direcionado para essas exatamente. questões, né? Exatamente. Bacana você dizer isso. Isso, de Uhum. repente, pode ser uma questão para quem está escutando a gente agora ou para quem vai escutar depois, que pode Uhum. ser pensar que eu sou psicólogo e vou chegar num hospital com a mesma postura que eu tenho no meu consultório, né? Esse é o Uhum. primeiro grande engano do psicólogo que atua numa instituição hospitalar, em qualquer outra instituição, na escolar, no Uhum. presídio, enfim, numa instituição. A lógica institucional perpassa os indivíduos, e a gente vai escutar isso um pouco também no trabalho individual, Uhum. mas há de se pensar nas interferências e nas normas, nos protocolos da instituição hospitalar, para além de uma escuta somente focada no sujeito, Sim. né? E os Por mais que sujeitos. seja interessante a gente fazer esse resgate, muitas vezes, porque a instituição hospitalar também despersonaliza muito, digamos assim, as pessoas, Uhum, acaba que viram uma coisa meio mais do mesmo, um tema muito mais batido, né? Claro, você uhum, sempre vai arrumar, se você for uma pessoa que quiser um objeto mais específico, você consegue, com certeza. Eu peguei um objeto uhum. específico, né? Porque eu queria discutir a experiência das pessoas, então não deixa de ser uma coisa mais voltada para um indivíduo. Mas, no fim das Sim. contas, se você quiser um objeto mais específico, você consegue. Mas o Uhum. legal de trabalhar na área da saúde é a gente poder ter uma interlocução de saberes, né? Sim, Ainda mais no sim. hospital, onde isso é necessário. Uhum, exatamente. E aí é um pouco isso, né? Você fala da despersonalização dos sujeitos. É um pouco isso, né? Numa situação de hospitalização ou de institucionalização por conta de um tratamento oncológico ou Uhum. qualquer ele que seja, muitas vezes o sujeito vai nos demandar, enquanto psicólogos, falar de questões
relacionadas à instituição e não somente ao seu tratamento ou ao seu adoecimento em si, né? E aí pode ser uma grande frustração aí para os psicólogos é, é, usar o, né, instrumentalizar tanto a sua escuta para escutar questões de ordem institucional e não exatamente do sofrimento do sujeito, né? E aí É, talvez e o quanto isso é engraçado, né? Porque eu me lembro, na época lá da psicologia hospitalar, lá da faculdade, tá, Luciana? Eu me lembro de certas pessoas reclamando muito disso, quem é que ia atender o paciente no estágio, e o paciente falava do problema que ele teve com a enfermagem, da dor que ele estava sentindo que ninguém atendia, e as demandas do sujeito eram essas. E aí a pergunta que fica é, isso é um trabalho, o psicólogo tem que ouvir isso ou não tem? É ou não é uma tarefa nossa ouvir esse tipo de demanda? O que, que a gente faz com esse tipo de demanda? A gente vai lá bater boca com a enfermagem, a gente fala para o sujeito que não é assim, que ele entendeu errado. O que, que a gente faz com isso, né? Esse nosso lugar é um lugar muito diferente no hospital, né? A gente está atravessado por é, muitas coisas, muitas vezes muitas é um questões. lugar de tradutor mesmo, né? Muitas vezes a Isso. gente vai, É, a acho que a gente nossa vai, tarefa maior é essa coisa da intermediação, né? é isso, né? A gente vai estar ali à beira do leito, sujeitos em sofrimento, né? Ou enfim, nos seus institutos aí de tratamento, direcionando a nossa escuta para sermos interlocutores desses sujeitos junto à equipe e traduzir esse pedido, né? Porque, vejam, não é para as pessoas ficarem sofrendo de dor, sofrendo de qualquer que seja o sofrimento, calados, né? A gente precisa, nós não vamos ser a voz do paciente, né? Mas é preciso que a gente muitas vezes empodere para que essa voz seja escutada, porque e aí não se trata também, e eu sei que a Jaque não de maneira nenhuma teve esse perfil da gente demonizar a equipe. Eu sei que não foi isso que a Jaque fez, mas a gente está falando para pessoas que a gente não sabe quem são, Sim. mas se trata de reconhecer também, dentro de uma lógica institucional do funcionamento daquela instituição, que há uma sobrecarga imensa para a equipe, né? Há uma sobrecarga institucional muito grande dos sujeitos que utilizam esse sistema, são sujeitos que estão também sobrecarregados pela dificuldade do acesso, né? Então, às vezes, a gente vai ser tradutor dessas questões mesmo, né? Porque e eu lembro também das pessoas reclamarem, né? A gente vai escutar aquilo que ninguém quer escutar, né? Ninguém consegue escutar. E às vezes também nem a gente consegue, tá? E a gente vai precisar pedir Sim. ajuda dos nossos preceptores, né? Enfim, Fazer terapia. fazer terapia, E, análise, enfim, e eu acho yoga. interessante. Eu acho interessante a gente entrar nessas coisas, né? Porque, mas o que que isso tem a ver com o pós-residência? Tem tudo a ver, porque esse olhar vai ser o olhar que vai levar a gente para a pesquisa, né? Essa diferença de esse interesse pela escuta e, consequentemente, o interesse pelo estudo de certas coisas que vão chamar a nossa atenção. Porque, no fim das contas, o TCR é aquilo que mais chamou a nossa atenção ao longo de 2 anos de trabalho numa residência, né? Sim. Ou, em algumas situações, você pode entrar num projeto que já existe e aí você escreve a partir daquele projeto que já existe, mas geralmente você está dentro de uma coisa que te interessa e esse interesse vem da sua experiência, da sua escuta naquele local, né? Então, eu penso muito, até falando um pouco do meu trabalho, foi muito nessa direção, né? Eu comecei a escutar em diversas pessoas, em situações completamente diferentes, uma certa queixa que começou a me incomodar muito. E aí, quando eu fui pensar no meu projeto de conclusão, eu falei, cara, eu preciso sistematizar isso de forma que isso se torne a minha pesquisa, porque me incomodava muito uma queixa que eu recebia, principalmente dos pacientes da hemato, de que para eles era difícil fazer com que as pessoas acreditassem que eles eram doentes, né? Que existia uma certa invisibilidade muitas vezes, né? E assim, Perfeito. várias e várias queixas e várias situações onde as pessoas se encontravam tendo que meio que provar que elas eram doentes o suficiente para alguém acreditar, porque, mas você não tem cara de quem tem câncer. E aí vem a pergunta, o que é cara de câncer?
É um câncer né? invisível mesmo, né? E aí, esses pacientes que às vezes... E aí é engraçado, né? Porque cada paciente lidava com isso de uma forma. E eu comecei... E as pessoas da minha pesquisa, né, que eu acabei fazendo estudo de caso, eram pessoas que lidavam com isso como uma coisa positiva. Porque aí ela vivia a vida dela de forma normal. Ela ia no INCA Uhum, fazer o tratamento e ninguém dizia que ela tinha câncer. Só que aí chegava no uhum, transplante, era um corte, né? O quanto esse uhum, lugar simbolizava para essas pessoas um corte, né? E aí eu fui estudar isso, né? O quanto ela passou de um lugar, de uma doença que era invisível para uma doença que se tornava extremamente visível, de uhum. repente, um tratamento que era para ela mais difícil de manejar do que a própria doença, e os impactos que isso tinha para cada um na sua subjetividade, a forma como cada um lidava, os recursos que inventava e por aí vai, assim. E foi uma Legal. pesquisa, estudo de caso, né? E aí, já pensando no gancho da residência, a gente tem no INCA algumas opções, né? Eu poderia ter continuado estudando isso, por exemplo. A gente tem pós-residência, aprimoramento e agora tem o fellow. Já tinha o fellow, mas não tinha psicologia com vagas no fellow e agora tem um pouco mais, né? A pós-residência é um curso que você faz até 6 meses após a residência mesmo, por isso que ele acaba tendo esse nome, porque ele é imediato e ele tem uma coisa muito equivalente à residência. É como se você pegasse o seu tempo de residência e prolongasse ele, né? Uhum, É bem mais raro, porque você precisa ter um orientador que precisa submeter um projeto junto com você, e aí você entra como pesquisador, apesar de uhum. ter o nome de pós-residência. Algumas pessoas da minha turma fizeram, o pessoal da Físio fez bastante até, eu acho. E é bem legal, porque se você tem um tema desses de pesquisa mais amplo, você consegue começar ele na residência e fica mais um ano e termina. Então, assim, você passa 3 anos, não só 2. É bem interessante isso. Sim. Essa é uma coisa bem legal da residência também, porque ela abre muita porta para pesquisa. Não só para o mestrado, mas se você está numa instituição que tem pesquisa como uma coisa forte, o INCA tem muito essa coisa da pesquisa, você consegue ter Uhum, várias opções, né? O INCA tem muito projeto de pesquisa, tem muitas pesquisas acontecendo, tem o aprimoramento, que aí o aprimoramento existem vários tipos. Você também faz depois da residência. Essas coisas que eu estou falando são todas para depois da residência, tá, gente? Você precisa ter sido residente. uhum, E no caso do aprimoramento, você tem um projeto que você submete junto com o orientador também, e aí passa por todo um edital e tal, geralmente é no final do ano. E aí você desenvolve uma pesquisa durante um ano e meio, né, se você quiser prorrogar. O fellow é mais específico, porque o fellow ele é muito o esquema da residência, no sentido de que ele tem uma carga horária prática muito maior do que o resto, né? As outras todas são pesquisa. O fellow é uhum, prática. Essa é a grande diferença entre o fellow e os outros aprimoramentos. O fellow é um tipo uhum, de aprimoramento, mas ele é um aprimoramento prático. Então, assim, uhum, eu tenho um trabalho de um ano que eu estou fazendo em cuidado paliativo. Então, é um ano nesse setor, trabalhando com a equipe, fazendo as atividades de assistência e com um trabalho de conclusão no final, com a bolsa, são 40 horas. E aí o processo seletivo esse é diferente, porque ele é prova, foi um concurso, que geralmente que saiu junto com o da residência, se não me engano. Eu fiz a prova junto com o uhum. pessoal da residência até. E o título acho que sai como especialista também. Mas essa é a grande diferença dele para os outros, né? Ele é muito mais prático, assim. Eu tenho uma carga horária de assistência muito grande, apesar de eu ter aula teórica também, né? Tipo, eu tive aula hoje, vou ter aula amanhã. Então, assim, a gente tem uma carga horária de aula muito presente nesse começo e depois é um pouco mais para a prática mesmo. Mas eu já estou no hospital desde que começou, assim, né? Uhum. E essas são algumas das opções que eu conheço dentro do INCA. Eu imagino que outras instituições tenham algum outro tipo de atividade também, né? É para não deixar o residente ir embora mesmo, né? Quem gosta da instituição, que nem eu, fica para sempre. Se deixar, Muito não vai embora bom, nunca mais, né? muito bom. Pode falar. E, no, e a psicologia está se inserindo um pouco mais devagar nisso, assim, se for pensar, porque a enfermagem sempre esteve, a medicina sempre teve muitas opções, e a gente está começando a se inserir um pouco mais agora, né? Antigamente só tinha o fellow para psicologia em pré-cirúrgico ginecológico, era um fellow específico para isso, e agora abriu de cuidado paliativo, que foi esse ano foram 2 vagas. Então, assim, é um número mais limitado de vagas, você tem que ter passado por uma residência, e aí não necessariamente a residência do INCA, pode ser, tem que ser uma residência que te dê o título de especialista em psicologia hospitalar,
Então, acho que quase todas elas vão valer, né? Uhum, Isso é um tipo de pós-residência, né? uhum, Uma das nossas possibilidades de depois, para quem gosta da área de pesquisa e quem gosta da área de atuação institucional no âmbito de SUS e no âmbito de uma formação mais ampliada. Assim. uhum. Você quer entrar em mercado de trabalho? Estamos em sintonia, que eu ia dizer exatamente isso, né? Eu lembro que fizeram uma pergunta para você, né? Dá para ganhar dinheiro depois que sai da Nossa, residência, essa pergunta é né? ótima. As pessoas acham que a gente fica milionário depois que a gente termina. É, então, tem essas opções institucionais que a Jaque Uhum, falou, né? Depois que você sai da residência, de alguma maneira continuar ali atrelado à instituição. E aí uhum, cada residência vai ter as suas pós-residências. uhum, Mas aí eu vou falar da minha experiência, a Jaque seguiu, então, atrelada à instituição de alguma maneira, o meu vínculo foi fora da residência, fora uhum, da instituição, na verdade, né? Então eu fui de fato para o mercado de trabalho. uhum, Então, assim, o que a gente tem no mercado de trabalho privado após a residência é um grande aceite com relação a essa experiência. Então, também perguntaram para a Jaque, né? Como fica o uhum, currículo? O currículo é uhum. realmente valorizado para quem faz residência? É muito É. valorizado, né? Então, assim, né, quando eu fiz a entrevista, não ficaram me perguntando sobre a minha experiência, porque eu, sabe assim, você fez residência no INCA? Beleza, é só isso que eu preciso saber, né? Então, Uhum. assim, isso vai ser para qualquer, Tiro né? pro pé. Exatamente. Uhum, Então, é isso, né? Se você fez residência, no nosso caso, residência de oncologia. Se você fez uhum, residência de oncologia, beleza, você sabe sobre oncologia, é só o que eu preciso saber, então venha trabalhar comigo. Mais ou menos isso. uhum, A maioria das clínicas, das empresas privadas, elas vão pagar o piso da categoria, né? uhum. Então, o piso aí tem que olhar, né? Junto ao Sindicato da Psicologia, quanto está o piso agora. Mas o piso é para atuação de até 30 horas. Uhum. Então, se vocês Se forem, atentem a né, isso, tá, gente? Isso é importante. exatamente. Eu já liguei para o sindicato e eles frisam isso, até 30 horas, né? Então, por exemplo, eu trabalhei numa clínica de oncologia que a minha carga horária era de 20 horas e Uhum. tendo esse piso. Então, assim, ninguém vai ficar milionário com piso, né? Porque piso salarial é piso salarial, né? Aquele Uhum. mínimo que o Sim. sindicato consegue barganhar aí junto às empresas para que elas possam pagar. Mas é um E, começo, sim, e né? esse piso é um piso que não é um piso instituído oficialmente, ele é um piso sugerido pelo sindicato. Então, assim, Isso. é muito difícil você conseguir negociar algumas coisas em alguns lugares. Então, se você vê vagas te pagando um valor muito abaixo do que esse piso é, e aí você pode procurar pelo piso do profissional de saúde hospitalar, se você ficar em dúvida, porque talvez você não ache como o piso do psicólogo, como qualquer psicólogo, sabe? Porque tem essa Mas, diferença da especialidade. sim. De todo modo, pode ligar para o sindicato de psicologia que Na eles dúvida, liga para respondem. eles. Porque tem muita vaga hoje em dia que tá oferecendo um salário muito abaixo para uma carga horária que às vezes não é tão baixa. E, e assim, até para a gente fortalecer a nossa categoria, é muito complicado a gente Sim. também ficar aceitando certas vagas, porque Acabei de lembrar que aconteceu isso é comigo. complicado. Jaque, acabei É de muito lembrar. complicado. Né? É uma Acabei de... desvalorização que existe. Né? Sim, não, acabei de lembrar que assim que eu saí da residência, eu tinha acabado de sair da residência e eu Uhum, fiquei sabendo de uma vaga de um hospital, e aí eu não vou dar muitos detalhes, porque, enfim, né, é antiético, uhum, mas eu fui, tem essa vaga para psicólogo hospitalar, uhum, neste hospital privado, olha que maravilha. Aí eu fiquei, uhum, caraca, é tudo que um pós-residente precisa. uhum. E aí eu cheguei lá, o salário era, sei lá, R$ 1.600. Isso em É, 2016. é importante a Para gente 30 considerar isso. horas. Gente, é impossível, É, assim. Não, pois é. não tem como. Não É tem como. importante a gente considerar isso também, assim, porque quando você sai para o mercado de trabalho, você tem que ter um mínimo de noção de algumas coisas, um pouquinho de conhecimento de CLT, para você não ser passado para trás e também para você garantir um pouco de respeito pela sua própria profissão, porque
Tem muito Pelo lugar que percurso, não né? valoriza. Tem muito lugar que não vai Sim. valorizar a sua formação, não vai valorizar a própria profissão. E isso Uhum. reflete também a valorização do trabalho, porque se a profissão é mal paga, digamos assim, pela parte administrativa do hospital, a demanda do trabalho também vai ser complicada, né? Uhum. Eu tive uma experiência com o mercado de trabalho, sim, apesar de eu não falar muito disso. Quando eu Traumática. terminei, é, quando eu Será? passei, quando eu terminei a residência, eu queria começar consultório, que é uma coisa que eu fiz pouco ao longo do tempo, e agora eu também estou com quase nada de trabalho em consultório, porque eu tenho Uhum. uma certa dificuldade de conseguir manter a agenda, né? Eu acabo preferindo trabalhar em instituição, eu acho que é mais meu perfil instituição, mas eu tento manter consultório. Então, para tentar desenvolver essa coisa de trabalhar em consultório, trabalhar sozinha, trabalhar de um modo diferente do que eu vinha trabalhando nos últimos sei lá quanto tempo, eu comecei a Uhum. fazer trabalho voluntário, porque aí eu conseguia ter essa coisa de um atendimento em consultório. E aí, é claro, eu fui para o que eu sabia fazer. Eu fui para um ambulatório de oncologia, um ambulatório de luto, que eram coisas com as quais eu sempre me identifiquei e que eu sempre estudei. Então, Uhum. fiz isso, né? E a minha ideia era fazer o melhor trabalho possível dentro desse voluntariado, né? Uhum. Com 3 meses depois, mais ou menos, eu acho, foi isso, de terminada a residência e já tendo passado por alguns processos seletivos, eu fui contratada para um hospital particular de oncologia, onde eu fiquei quase um ano, né? Eu saí agora no início do ano. E foi uma experiência muito legal, mas é uma experiência muito diferente, porque eu vinha de uma formação toda voltada para o SUS, que tinha uma lógica de funcionamento que era muito diferente da lógica particular, né? As Uhum. demandas eram muito diferentes, a forma como a equipe enxerga o psicólogo dentro do hospital é muito diferente. Então, várias coisas que a gente também tem que se trabalhar para poder, né, dar Uhum. conta. E Porque é fora que a isso, né? demanda é diferente também na quantidade, porque Uhum. no INCA a gente às vezes achava ruim que era um psicólogo por andar. Eu fiquei com um hospital de 6 andares para mim sozinha resolver. Então, era bastante demanda. 3 CTIs, É. então assim, era complexo, né? A Uhum. sorte é que eu tinha um grupo de pessoas da psicologia da rede como que era legal, então a gente conseguia ter um mínimo de troca em alguns momentos do dia, da semana, a gente conseguia fazer um trabalho de psicólogas entre nós muito interessante. Mas, assim, era uma rotina muito pesada, eram 40 horas, era um hospital grande, médio, médio porte. Então, assim, tinha Uhum. muita demanda de internação, muita demanda de CTI. E foi isso, assim. Eu passei pelo hospital de campanha esse ano também. Eu não sei se eu considero esse mercado de trabalho, porque é uma situação muito fora da curva, é uma demanda muito Uhum. diferente. Inclusive, é Uhum. uma demanda muito diferente da qual eu estava acostumada. Então, assim, foi um trabalho que eu fiquei só um mês, né? E aí calhou do fellow me chamar e eu saí para vir para o fellow. Uhum. Mas acho que é isso, assim, o mercado de trabalho a gente precisa estar muito atento ao que eles nos oferecem e ter muita noção, ou pelo menos buscar, do que a gente tem direito e do que a gente precisa oferecer para eles, assim, né? Porque Uhum. senão vira a gente oferece mais do que recebe de retorno, né? Que é uma coisa Uhum. complicada também. Sim, é Mas sim, porque se a gente, é gente. possível arrumar um emprego depois da residência, tá? Não se preocupe. Sim, nunca fiquei Existem desempregada, várias sempre. opções. São muitas opções, né? Já falamos do mestrado, já falamos do ambiente privado, né? Uhum. Falamos dos pós-residência e do fellow, enfim, são muitas possibilidades. Acho que o que a Jaque está tentando aqui, que a gente precisa poder reafirmar, Uhum. é um pouco valorizar o nosso percurso, né? A trajetória que a Sim. gente faz, né? Uhum. É, não significa que se eu passei, estou dizendo que se eu passei pela residência, que eu sou uma super estrela, não, né? Uhum. Enfim, né? Que agora eu posso exigir, né? Mas é preciso que a gente possa ter muita clareza do percurso que a gente faz, né, do investimento que a gente faz, porque o investimento numa residência, a gente falou isso na semana passada, é um grande investimento,
de Uhum. tempo, de energia emocional também nosso. Sim. E aí estamos falando para psicólogos, né, de uma maneira geral. Então, o investimento no processo de formação é muito grande numa residência. Então, quando a gente sai da residência, a gente acha que todo mundo vai, né, todo o nosso ambiente de trabalho vai nos valorizar pelo simples fato de a gente ter feito residência. Quando, na Uhum. verdade, a gente precisa, em determinados lugares, talvez, nos colocar nesse lugar Uhum. de poder ser respeitado pelo percurso que a gente trilhou, porque só a gente sabe o Uhum. percurso que a gente trilhou, Sim. né? Uhum. E, e o que eu tenho pensado também é assim, eu não sei trabalhar fazendo menos do que eu sei fazer, Uhum, né? E muito disso veio da residência, né? Eu acabei tendo uma bagagem mínima de coisas que eu considero que são importantes para o meu trabalho funcionar. uhum, Então, eu pretendo sempre estar em lugares que valorizem isso ou que reconheçam minimamente isso, né? O uhum, salário, para mim, é mais uma questão desse reconhecimento do que do valor em si, né? O valor financeiro uhum, é eu quero só o suficiente para sobreviver, por assim dizer isso. Eu só quero poder pagar minhas contas. Então, uhum, o que eu acredito é, se é para trabalhar num lugar que me dá satisfação e que o salário talvez seja intermediário, ok. Eu também não posso aceitar menos do que o mínimo, né? E o uhum, momento em que eu achar que eu posso contribuir, eu faço um trabalho voluntário, eu faço um trabalho de, de assistência social em algum lugar, entendeu? Eu faço alguma coisa mais ampla. Mas eu também preciso reconhecer que o meu trabalho tem que ser valorizado e é importante, né? Então, uhum. eu acho que a gente não pode fazer caridade para instituições que visam lucro. Essa é o que eu estou tentando dizer, assim, sabe? Porque uma Bacana. instituição privada, de qualquer ordem que seja, a não ser que ela seja filantrópica, mas aí você já entra sabendo disso, uma instituição privada é uma instituição de lucro. Então, se eles vão ter lucro com o meu trabalho, eu preciso que o meu trabalho seja reconhecido e valorizado. Né? Esse é o Excelente. meu critério hoje em dia. Excelente. Né? Não, excelente. Excelente. Porque é isso, né? Quando a gente não sabe o que a gente quer, né? Quando Uhum, a gente não sabe o que pedir e o que determinar, o outro que se coloca diante de nós, né? O nosso chefe, o nosso administrador lá, não sei quem é que vai tratar com a gente como se tudo pudesse, né? Como se ele pudesse uhum, esperar qualquer coisa de nós. E não uhum, é qualquer coisa que a gente faz, né? uhum, Tem um pouco a psicologia hospitalar ainda tem um pouco essa sombra, né? A gente brinca uhum, que na residência essa sombra não existe mais, né? uhum, Que né, os manuais clássicos de psicologia hospitalar falavam muito, né, do psicólogo encontrando o lugar no hospital e a gente chega na residência e vê que não tem nada disso. Todo mundo já sabe o que o psicólogo veio fazer no hospital, ele já está fazendo, uhum, não tem nem tempo mais de explicar, mas ainda tem essa sombra, né, uhum, de apagar incêndio, de fazer uhum, qualquer coisa, de caber qualquer coisa, né? uhum, Então, quando a gente fala, né, que a gente escuta os sujeitos falarem da sua dor física, por exemplo, né, que o que o sujeito nos endereça é que a sua dor física não está melhorando com a medicação de tantas em tantas horas, isso não é qualquer coisa. uhum, Isso não é qualquer coisa, isso é preciosíssimo, né? É, então, assim, a gente precisa poder o tempo inteiro se reafirmar nessas sombras que a psicologia hospitalar carrega e a gente está o tempo todo aqui para fazer furos e levantar nossas bandeiras de uma atuação muito, né, pautada em um saber teórico, aí cada um com o seu, né? Porque senão realmente vão achar que a gente pode fazer qualquer coisa, né? E a uhum, gente não, né? A gente, por exemplo, a gente não leva recado da equipe para o paciente, né? Tô falando, tô imaginando coisas. uhum, Enfim, a gente também não vai ficar levando o recado do paciente para a equipe, a gente vai fazer um trabalho de interlocução, uhum, de tradução, muitas vezes, né? uhum, né? E assim, pensando de forma mais prática, tudo bem.
Eu terminei a residência e agora eu quero arrumar um emprego. O que que eu vou fazer? Então, uma Ah, lembra, sugestão pode que eu falar. sempre dou às pessoas e que ninguém acredita que funciona é aquela coisa de mandar currículo para site. Legal, Gente, eu já fui chamada para entrevista, tá? Acontece, de verdade. legal. Então, Depois, não, quando eu não se voltar assustem. ativa, você me manda. Quando eu Ah, é, voltar pois é. ativa, você me manda esse Eu vou ter que bizu. mandar também. A gente vai ser E, colega ainda um dia. com certeza, eu espero, de verdade. E é isso, Mas assim, essas outra coisa opções que eu que lembrei trazem. também, Jaque, Ah, de opção prática, é uhum. estudar para concurso, né? Era isso que eu ia Você falar. saiu da residência, ó, estamos, hoje a gente está super Ah, em a gente sempre sintonia, tava. sempre, né? A gente sempre tá. Mas é isso, você fez o concurso da residência, você pode seguir Uhum, estudando para concurso, e eu sim. conheço várias pessoas, né? Eu tenho uma amiga que passou em 2 concursos depois que Uhum. saiu da residência. Passou em Nossa, vários, na verdade, eu né? não sei se vocês Mariana. viram, mas o concurso da Fundação Saúde que teve agora, acho que os 10 primeiros deviam ter 5 do INCA. Então, assim, eu Sério? fico, sério? Depois eu te digo quem são. E aí você fica assim, caramba! Claro, as pessoas vinham se preparando também já, Inspiração. ninguém fez o concurso pela primeira vez na vida, nunca foi uma. As pessoas tinham isso como projeto, mas assim, você vê que estudar e fazer a residência, de certa forma, ajuda você também a estar familiarizado com certos temas, com certas coisas que caem nessas provas, né? É Mas uma é coisa que isso, né? ajuda. É o que a gente está falando. Esse olhar ampliado para a saúde, você vai levar para tudo, inclusive para estudar para os seus concursos, né? Há um certo olhar para a saúde, né, para os processos de saúde e doença, que vão estar contemplados nos estudos dos concursos, né? Não tem jeito, não tem para onde correr. E já tem concursos que pedem a residência como uma obrigatoriedade, já vi alguns, Ó, e em outros ela é pontuada. Tem concursos que a residência é pontuada como especialização, que é uma questão, né? Porque a residência é uma carga horária muito maior que a maior parte das especializações, e isso sempre dá uma certa polêmica, porque equivale à mesma coisa, se a gente tem 5.000 horas e o pessoal tem 360 ou 540, mas enfim. Mas já tem lugares que pontuam a residência até mais do que mestrado. Então, de certa forma, legal. já existem, principalmente hospital, já existe uma certa valorização dessa especialização, né? Que é uma especialização muito específica. Né? Independente do tema que você escolha fazer sua residência, é uma coisa específica. Porque você vai passar 2 anos, 60 horas, estudando e trabalhando num tema específico, numa área, num setor, mesmo que seja hospital geral. Então, assim, é uma coisa diferente, né? Um diferencial que está começando a ser mais valorizado e acaba começando a ser cobrado também, né? Legal. E qual era outra coisa que eu ia falar? Ah, agora eu esqueci, eu ia falar mais uma opção. Fazer outra especialização. Você pode fazer outra especialização, é verdade. Acaba que a residência muitas vezes te abre portas e te dá ideias de coisas que talvez você não teria estudado antes e agora você se interessa, né? Dar aula também, tem gente que consegue dar Ah, aula, é verdade. Ah, né? isso, obrigada. Você me fez lembrar o que eu queria falar. Gente, eu não falei disso até hoje, não sei como, porque essa é uma das coisas que eu considero mais importantes da residência. Construam vínculos. Vínculos afetivos e profissionais. Primeiro, porque você vai trabalhar com a maior parte daquelas pessoas durante Lembrei. 2 anos. Então, quanto mais contato e uma relação boa você conseguir construir, as coisas ficam mais fáceis, né? E muita gente, e quando você consegue ter um grau de amizade bom, você consegue ter um suporte que faz muita diferença. Aí vai um recado amoroso para minha turma da residência. Eu não seria quem eu sou se eu não tivesse entrado na turma que eu entrei. Então, assim, Legal. estar junto com as meninas da minha turma foi uma coisa que fez muita diferença para mim, emocionalmente, inclusive. Porque a gente sempre se deu muito apoio. E, do Sim. ponto de vista profissional, além de você trabalhar junto na residência, você pode trabalhar junto depois, né? Você vai ter colegas Sim. fisioterapeutas, nutricionistas, etc, etc. Enfermeiros, médicos, dependendo do grau que você consiga lá dentro do hospital de vincular com outros residentes de outros programas. E, cara, isso é para quem tem consultório e até para quem não tem, isso é uma abertura de portas enorme, porque você pode ser convidado a trabalhar numa clínica, você pode ser convidado a trabalhar numa pós-graduação,
se você conseguir ter bons vínculos com seus preceptores, eles podem te chamar para trabalhar com eles. Então, assim, isso também é Sim, uma coisa importante, né? E como a Luciana falou da questão das aulas, eu tenho colegas que dão aula em pós-graduação a convite de preceptores, né? Eu já fui dar aula a sim. convite de preceptor. Então, assim, é muito legal isso, sabe? Porque você troca naquele momento, mas isso é uma coisa que pode se estender para sempre, né? Se você Sim, construir não, bons eu ia dizer vínculos com as isso, né? pessoas. Naquele momento que eu fui lá falar sobre o egresso, né? A gente estava falando Uhum, né? O que que, uhum, né? Venha cá, egresso, falar da sua experiência, né? Depois que você sai aham, da residência. Essa foi uma das coisas também que me marcou muito que eu falei, que uhum, é, você saiu da residência, você precisa dizer para todo mundo que você está uhum, disponível e sim, o que que te move. E quando você começa a fazer uma coisa, né? Por exemplo, eu estou no consultório, todo mundo precisa saber o que você está fazendo para poder te indicar pacientes, né? Então, isso que a Jaque está falando, que é construir rede, né? uhum, A gente sai de uma experiência da residência com uma rede de contato profissional muito forte, muito sim, estruturada, dependendo do percurso que sim, você fizer, mas eu uhum, quero crer que são todas as pessoas aqui que estão nos escutando, uhum, são pessoas saudáveis nas relações que estabelecem, né? E conseguem aí manter bons vínculos pela vida. Então, isso para mim também foi um grande diferencial. Os vínculos que eu uhum, estabeleci durante a residência uhum, foram extremamente frutíferos após, e todos os convites de tudo, assim. uhum. O É para onde eu evento, é aula, é tudo. isso. Evento de, né, eu já falei em palestra, já falei em mesa redonda, Uhum, já falei, já dei aula, enfim, fui para a clínica para trabalhar, fui para o uhum, mestrado, tudo através dos contatos que a gente vai sim. estabelecendo durante a residência. Excelente. E até mesmo vagas, né? Porque às vezes você tem um colega que trabalha numa rede hospitalar e aí alguém pede um contato de um psicólogo para ele e ele vai dar o seu, porque ele conhece você, né? Ele conhece o seu trabalho. Porque são pessoas que se Excelente. conhecerem o seu trabalho e acharem ele bom, elas não vão pensar duas vezes em te indicar. Elas vão te indicar, né? E aí Sim. tanto faz se é para um consultório, se é para uma clínica, se é para uma aula, se é. Sabe, as pessoas estão Uhum. acostumadas a trabalhar com você e elas têm você como referência naquilo, né? E isso é até uma coisa que eu tenho que agradecer, porque, né, eu tenho muitas amizades importantes da residência até hoje, né? E até essa coisa de começar as lives no Instagram foi por causa dessas pessoas, né? As primeiras pessoas que Uhum. me chamaram a fazer lives foram minhas colegas nutricionistas, e assim, eu fiquei pensando, caraca, isso é muito doido, né? Tipo, nunca me imaginar fazendo live. E aí a gente começou a fazer Muito live bom. junto, né? E aí a coisa tá avançando, né? E, e aí agora eu tô com você, né? Tem outros projetos, quem sabe, mais pra frente. Então, assim, você vai vendo que essa coisa da Excelente. residência, ela vai rendendo, e rendendo, e rendendo. E aí o profissional não se limita ao mercado de trabalho e a ter um emprego de carteira assinada, não, não, não. É um profissional completo, assim, né? Do tipo, da sua formação, de você poder contribuir na formação de outras pessoas, sendo professor, ou sendo mentor, ou sendo, não sei mais Uhum. qual palavra pode usar, assim, de você ajudar a levar isso para frente de certa forma, né? Os convites que você recebe, sempre tem alguém querendo que você contribua, né? Porque você tem uma experiência que é muito importante, né? Que é uma formação diferenciada. Sim, sim, sim. Vou dizer que é fácil? Não, não é fácil. Uhum. Que o Mas reconhecimento é rápido? Não. não. Mas é Mas isso, são coisas que você constrói, né? isso é um belo percurso a se construir. Uhum. Muito bom. É Temos bonito, tempo né? ainda? Já Isso que eu estamos vou ver terminando. agora. Acho que a gente tem porque essa live começou, que foi aquela que caiu e voltou, né? A gente deve ter uns 10 minutos ainda. Tá. Será que Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? é? De todo modo, né, já que a gente Uhum, tá aí nas redes sociais, né, uhum, acessível para dúvidas, uhum, né, esse mundo aí, o mundo digital, né, que não é mais um mundo offline, é o nosso mundo, é o uhum. mundo que nos habita, né? Isso aí foi um É. grande aprendizado do mestrado, né, já não que eu tive, né, não podemos
não podemos mais pensar em dois mundos separados, né? Esses Uhum. dois mundos coabitam. Então eu tenho O feito tempo todo agora. muitas amizades, olha, nas redes É, colega. sociais, muitos colegas, e eu Uhum. tenho indicado, de verdade, eu Uhum. tenho indicado, né? As pessoas me procuram, eu quero dar aula, você me indica, aí a gente vai conversando e eu indico. Uhum. Então, assim, é isso. Basta a gente começar uma interação, vai lá no direct, a gente Uhum. conversa, Sim, né? E aí. inclusive, essa sempre foi a proposta desse perfil. Quando eu criei esse perfil em 2015, eu estava muito sozinha e eu queria dividir, de certa forma, essa experiência de estar tentando estudar e estar tentando fazer as coisas com alguém que estivesse fazendo também, porque era difícil ter, né, na época quase não tinha nada. E aí eu fui vendo a coisa crescendo, eu fui vendo perfis aparecendo, tem perfis aqui que eu acompanho a história desde o começo. Né? Eu sou muito feliz de participar do ABC da Psico-Hospitalar por isso, inclusive, porque eu vi elas começando em 2017, agora elas dão curso, elas têm não sei o quê, elas trabalham em hospital, elas fazem tudo. E assim, é muito legal você ver o caminho das pessoas, né? Eu fico muito feliz quando alguém me diz que me segue e passou na residência. A Jéssica passou esse ano lá pro INCA. E outras Que pessoas de outras legal. categorias, inclusive, né? Tem o Marcelo, tem um rapaz da Física Médica, que eu esqueci o nome dele, acho que é Maués. Desculpa, esqueci. E tem algumas pessoas assim que vão falando comigo ao longo do tempo e é legal ver essa evolução, né? E eu falo para todo mundo que Legal. vamos todos fazer e vamos passar, né? E é porque, assim, eu criei como meta de vida ser colega de profissão dos meus colegas de profissão, né? Eu não pretendo Legal. fazer, eu não acho que a gente tenha que ficar competindo pelas vagas, competindo pelas coisas. Eu acredito que Uhum, o nosso trabalho tem que ser construído em conjunto. E quanto mais profissionais bons, melhor para a uhum. psicologia e para as pessoas. Né? Porque antes Sim. de eu ser psicóloga e da psicologia em si, são pessoas que estão doentes, em sofrimento, precisando de tratamento. Então, assim, Uhum, a gente tem que fazer o melhor trabalho que a gente puder, o tempo todo. Né? claro. Então, quanto mais pessoas eu puder incentivar para fazer um bom trabalho pelo mundo afora, que, por favor, gente, vamos lá fazer um bom trabalho. Sim, Né? sim. E foi um super prazer, já que estar com você Uhum. nesses três encontros. Hoje eu amei a participação especial do seu gato, o rabo balançando no fundo, tá? Essa é a Se- pimenta. Ela está só mudando de Um posição ao longo do tempo. Só. muito bom, muito obrigada. Foi uma super parceria nesses três, né, nessas três Eu estou muito quintas-feiras. feliz desse nosso Eu encontro também. virtual. É muito engraçado isso ser virtual, inclusive, né? Considerando seu tema. Sim. E que a gente teve várias oportunidades de trabalhar junto na vida e nunca conseguiu. Isso é muito engraçado, Pois é, né? vamos jogar aí para o Meta para universo 2021. resolver. Exatamente. Vamos jogar aí para o universo resolver essa questão, né? Deixar um beijo aqui para minha irmã que está aqui guerreira até o final me assistindo. Veja só que coisa Um maravilhosa. beijo, irmã Lu. Tá aqui, ó, Muito Clarice obrigada pela Saifer. presença. Muito obrigada pela presença a todo mundo que ficou aqui até o final, tanto do vídeo de Uhum, hoje quanto dos primeiros vídeos, né? Quem conseguiu assistir os três, muito obrigada. Vai ficar uhum. salvo para todo mundo que quiser assistir Isso. depois. Acabou que vão ficar dois vídeos, porque a primeira parte teve aquele problema que a internet caiu, e aí ficou um vídeo de 15 minutos, e agora esse vídeo é um pouco maior. Mas tudo faz parte do mesmo. Obrigada, Bruna. Bruna é nossa R1 agora, Lu. Ai, que linda, Bruna! Tá rodando Interaja. comigo lá no 4. Ai, Bruna, interaja comigo. Você será muito bem-vinda, porque eu vou achar o máximo falar do Inca sempre, da residência, da Gente, a gente tem psicologia. esse defeito, a gente fica falando do Inca o tempo todo, se deixar, né? Muito bom, muito bom. É. Sensacional. Um beijo, Bruna. Um caminho de luz para você no Inca, na sua residência. Conte com a gente. E todas as profissionais também, Ih, me dei psicólogas bem, que tem bolo amanhã. precisarem. E amanhã tem bolo. Poxa, eu tô muito longe. Não vou poder comer o bolo de Eu vocês. guardo pra você. Muito bom, congela. E Uhum, sempre que vocês precisarem nos acessar com as questões de oncologia, uhum. enfim, a gente está super disponível para interagir junto com vocês, tá bom? Todos que nos estão Dúvidas, aqui. perguntas.
Se vocês quiserem que a gente fale de alguma outra coisa, pode deixar no chat ou escreve no comentário do vídeo mesmo, que a gente pode Uhum. pensar em gravar mais alguma coisa depois também, né? Isso, A gente pensou nisso no primeiro momento, mas se vocês tiverem alguma outra demanda, alguma outra ideia, também a gente está à disposição. Né? exatamente. Muito bom. Muito Beijo, obrigada Jaque. pela presença, Lu. Espero que a nossa Eu que parceria dure muitos agradeço. anos. Pra Continuará. Não, os frente. nossos caminhos estão traçados desde a Pois é, né? UF. Desde a UF, gente. Não é assim, aquelas coisas maravilhosas, né? O que a UF uniu, né? É, Ninguém separa, porque a UF exatamente. é. O INCA é difícil, a UF. Né? Só quem viveu Então, sabe. exatamente. Mas Não, mas a nos psicologia está lá. pois é, nos forma e nos move aí na vida, o Aham. INCA também, enfim. Um super beijo, vamos nos encontrando aí na vida. Sim. Qualquer Não em coisa, mandem 2020, mensagem. né? É, Não em pelo visto não. 2020. Mas vamos Melhor ver não. projetos para 2021, né? Quem sabe? Exatamente. E é virtual, né? Virtual sempre é possível. Sigamos virtuais. Sim. Tchau, um Nos- beijo, boa noite. Tchau, Todo pessoal. mundo. Boa Muito obrigada, noite. hein? Imagina, obrigada a você.